Uitta Circle, projetada pelo escritório Sean Lockyer Arquitetura, está localizada em Noosa Heads, na Austrália, em uma região subtropical. A casa foi projetada para aproveitar as belas vistas do lago e capturar o sol de inverno. Com um terreno de aproximadamente 700 metros quadrados, o grande desafio foi criar uma casa que se abrisse para o sol e, ao mesmo tempo, se conectasse com as águas do lago ao sul. O objetivo principal era integrar os interiores com os elementos externos, como a água e o jardim, criando uma continuidade harmoniosa entre o interior e o exterior da casa. A intenção era manter o ambiente leve, natural e arejado, adotando uma abordagem minimalista tanto na arquitetura quanto na decoração. A escolha de um estilo minimalista se refletiu nos móveis e nos elementos decorativos, com a preocupação de criar um contraste elegante com o material principal utilizado, que é o concreto. O design de interiores foi cuidadosamente planejado para que a decoração não apenas completasse, mas realçasse a arquitetura impressionante da casa. A ideia era que a arquitetura se destacasse por si só, e que a decoração e os elementos internos atuassem como um pano de fundo que destacasse e valorizasse o projeto arquitetônico. Enquanto os detalhes de design adicionassem uma camada de refinamento e conforto, sem sobrecarregar o ambiente. A combinação dos elementos internos e externos foi pensada para proporcionar uma experiência de viver que fosse tanto esteticamente agradável quanto funcional. A casa possui um pátio localizado às margens do rio, que serve como um ponto de equilíbrio entre as diferentes oportunidades e limitações oferecidas pelo terreno, que apresenta vistas bastante variadas. O projeto enfrentou o desafio de criar uma planta em formato de C, onde a borda sul da casa se destaca como um pavilhão, repleto de luz natural. Esse design permite uma conexão direta e agradável com a área próxima à água. A casa apresenta duas personalidades distintas. De um lado, sua fachada voltada para a rua é mais reservada e discreta, mantendo uma aparência mais introvertida. Do outro lado, a casa abre-se de maneira mais expansiva e acolhedora em relação ao rio, mostrando uma atitude mais extrovertida e convidativa. Esse contraste entre a fachada voltada para a rua e a abertura para o pátio do rio reflete a complexidade e a intenção do design em aproveitar ao máximo as características do terreno e as vistas oferecidas. Na fachada, foi desenvolvida uma abordagem que fica distante da ideia de simplesmente perfurar uma parede com uma série de janelas. Em vez disso, criou-se uma fachada dupla, onde janelas, ventilação e iluminação são integradas em uma camada e na frente uma brise que não só controla a entrada de luz solar, mas também garante a privacidade. A fachada dupla diminui cerca de 50% da carga térmica e ajusta a luz para criar um ambiente agradável, parecido com a luz que passa pelos galhos de uma árvore. O plantio é um aspecto importante da casa, pois ajuda a suavizar o concreto duro. Com o tempo, conforme as plantas crescem, as pessoas percebem que o edifício se conecta mais com a paisagem ao seu redor do que com a própria arquitetura. A casa é marcada por uma paleta de materiais escolhidos com muito cuidado, incluindo concreto, pedra e madeira. Esses materiais conferem à casa um visual limpo e sólido, mas ao mesmo tempo acolhedor. A forma da casa, junto com as janelas, portas e clarabóias, ajuda a criar uma sensação de proximidade com a área externa. Esses elementos fazem com que a casa se sinta conectada ao ambiente natural de uma maneira casual e duradoura, aproveitando ao máximo a localização privilegiada à beira do rio. Ao chegar, é fácil notar uma conexão suave e bem harmonizada entre a maneira como o terreno é utilizado e a beleza ao redor. Essa integração é discreta, mas evidente, criando a impressão de que a casa se mistura perfeitamente com a paisagem. O ambiente externo, com suas vistas impressionantes, parece estar em sintonia com o interior da casa, proporcionando uma continuidade e harmonia entre os dois. A interação entre o espaço ao redor e a casa ocorre de maneira natural e fluida. A casa oferece uma sensação agradável de espaço aberto voltado para o convívio,
onde a transição entre o interior e o exterior é fluida. Isso permite que todos esses ambientes sejam utilizados como um único pavilhão, criando um fluxo contínuo e uma experiência de vida integrada. O espaço ao ar livre pode ser fechado com uma série de painéis, oferecendo privacidade para o canal ao sul. Por outro lado, esse espaço se abre para o norte, em direção à piscina, proporcionando uma agradável sensação de jardim. O porão é um espaço bastante inesperado, pois é iluminado através de painéis de vidro que estão dentro da piscina. Dessa forma, toda a luz natural vem da água. Buscamos usar materiais naturais que se harmonizem com o ambiente ao redor da casa, reforçando a conexão com a natureza e criando uma integração fluida entre o interior e o exterior. Para a estrutura, nada se compara ao concreto em termos de versatilidade. Ele pode assumir a forma de qualquer coisa que possamos conceber. A arquitetura busca equilibrar a criação de um espaço onde uma pessoa possa relaxar confortavelmente, enquanto um grupo pode desfrutar de um ambiente compartilhado. O objetivo é proporcionar um local onde a família possa aproveitar ao máximo o ambiente ao seu redor. Arquitetura, paisagismo, interiores, decoração e arte são ferramentas utilizadas para alcançar esse objetivo. A casa é perfeita para uma família grande e para receber muitos amigos. Os materiais escolhidos são duráveis e aguentam bastante uso, o que é ótimo para o dia a dia. As pessoas que visitam a casa realmente gostam de como a paisagem ao redor parece se integrar e até superar a própria construção. A combinação da casa com o ambiente natural faz com que tudo se harmonize muito bem, criando um espaço acolhedor e funcional.